Olá, alunos do oitavo ano, vamos começar mais uma aula de geografia. Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje a gente vai falar sobre migrações, vamos falar sobre refugiados, aliás, refugiados a gente vai deixar para a aula que vem, vamos falar então sobre migrações e diversidade. Nós deixamos então refugiados para um outro momento. E para isso nós vamos recorrer ao livro didático de vocês na página 48. Então nós vamos lá para a página 48, capítulo 4, Migrações, Refugiados e Diversidade. A população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica, linguística, entre outras. Lógico que essa diversidade mundial tem relação com os movimentos migratórios, porque quando a gente fala diversidade, nós estamos falando de diversos grupos, né, que vivem em contato um com o outro e por isso surge essa diversidade, porque são diversas culturas vivendo, né, convivendo entre si. Então isso marca também a história da humanidade, dos povos, das nações. Desde a pré-história, quando a gente começou a estudar, a gente falava sobre essas migrações. E aí vem aquela pergunta: por que as pessoas migram? As pessoas migram basicamente por duas razões. Primeiro, seria pelas melhores condições de vida, como fala no livro de vocês aqui, melhores condições de vida. E o outro motivo pode ser também pela fuga de guerras, fuga de região de conflitos. Essa parte de que eu vou deixar para falar mais na frente, nós vamos falar ela mais para frente. Então aqui nós temos um exemplo dessa fuga de região de conflitos, embora eu disse que nós não vamos falar muito sobre refugiados hoje, mas já dá para a gente adiantar que essa foto que tem no livro de vocês, na página 48, mostra refugiados sírios, ou seja, pessoal da Síria, que está indo para a Áustria após ter sido expulso da Hungria. Quer dizer, a Hungria não aceitou eles lá e eles estão fugindo em direção à Áustria. Vamos falar então um pouquinho agora sobre um mundo diverso. A diversidade do modo de vida das populações em todo o mundo pode ser constatada por inúmeros aspectos. Os aspectos culturais, os aspectos religiosos, históricos, artísticos, políticos, econômicos, entre outros. E um que a gente gostaria de destacar agora seria o idioma. É algo que marca a diversidade do mundo, são os idiomas. E é muito importante, o idioma ele é muito importante, é um aspecto muito importante para a gente diferenciar as sociedades humanas. E o idioma ele tem um grau de influência. E como é que a gente pode medir o grau de influência de um idioma? Será que é pelo número de pessoas que falam esse idioma? Não exatamente. Por que não exatamente? Porque se a gente pegar por base nesse gráfico e esse plano esférico que nós temos aqui, a língua mais falada no mundo é o mandarim, porque tem o maior número de pessoas que falam no mundo a língua mandarim. Aí alguns alunos podem falar, mas só a China fala mandarim. Mas só a China tem 1,5 bilhão de pessoas. Tem 1 bilhão e quase 500 milhões de pessoas. Então, embora não seja a língua mais influente do mundo, ela é a língua mais falada do mundo. Mas qual que é a mais influente? Vem logo em seguida aqui, ó, o inglês. O inglês é a segunda língua mais falada no mundo, mas é a língua mais influente do mundo. Porque as principais potências, as principais negociações que acontecem no mundo são feitas através dessa língua, utilizando a língua inglesa. Também, logo em seguida, vem o espanhol. Só que se for falar em influência, tanto o inglês quanto o espanhol têm um nível de influência maior do que o mandarim. Depois, nós vamos falar sobre diversidade étnica e cultural. Quando a gente fala de diversidade étnica, nós estamos falando de diversidade de populações, né? de origem populacional. Então, o atual processo da globalização e os consequentes movimentos migratórios, as pessoas mudando de um lugar para o outro, tem possibilitado a ampliação da diversidade étnica e cultural do mundo. Prova disso é o Brasil. Porque o Brasil, aqui nós reunimos os nossos irmãos africanos,
depois vieram, aqui já estavam os índios, né? Aí vieram os africanos, europeus, né? Os brancos, depois mais tarde os amarelos. Então nós somos uma população, né, miscigenada. Nós somos um exemplo muito grande de multiculturalismo. E o mundo inteiro está passando por essa mesma etapa, porque a globalização ela faz isso. A globalização ela faz essa integração não só econômica, também cultural, étnica, e religiosa no mundo inteiro. Então a impressão que dá é que o mundo inteiro ele está se tornando mais igual. O mundo inteiro está se tornando muito parecido. A gente nota, por exemplo, na moda, na música, uma música que é lançada lá nos Estados Unidos, ela percorre o mundo inteiro. Uma série americana, né, como é o caso do Game of Thrones, correu o mundo inteiro, a série mais vista no mundo. E aí a gente percebe que tudo isso acaba influenciando no modo de vida das pessoas, no modo de falar, no modo de agir. E nós chamamos isso de multiculturalismo, certo? Se nós temos então essa integração, se o mundo inteiro está ficando muito parecido, nós temos a contramão de tudo isso, a contramão da diversidade. Nós ainda temos países, nós ainda temos grupos de pessoas em várias partes do mundo que têm uma aversão a pessoas de outras localidades invadirem o seu território, virem morar em seu território, e alguns estados até adotam posturas bastante preconceituosas e intolerantes em relação a determinados grupos étnicos. Agora, esse preconceito ele é muito forte, especialmente quando é de um país rico que não aceita receber imigrantes de um país mais pobre. Até é interessante a gente falar disso, né? Eu falei a palavra imigrantes, nós temos então a palavra imigrante, nós temos a palavra emigrante. E qual que é a diferença entre essas duas? Imigrante é quem chega, quem vem de uma localidade chega, né, até a nossa. Por exemplo, alguém que sai da Itália e vem para cá, ele é um imigrante. E o que é o emigrante? O emigrante é quem sai dessa localidade aqui para ir morar em uma outra localidade. Por exemplo, quem sai do Brasil para ir morar nos Estados Unidos. Para nós ele é um emigrante, porque ele foi embora. Mas lá nos Estados Unidos ele é um imigrante, porque ele está entrando. Então é bom que vocês, né, isso é matéria de 7º ano, mas acaba que às vezes o aluno pode esquecer, é bom a gente deixar claro isso aqui. Qual a palavra então que a gente usa, qual o termo que a gente usa para destacar esse grupo de pessoas que tem aversão de receber pessoas de outro país, que tem esse preconceito? O nome é xenofobia. Xenofobia. Olha, governos e populações xenofóbicos tentam justificar sua intolerância, alegando que a permanência dos imigrantes agrava os problemas urbanos e a situação econômica do país. Ou seja, eles alegam, eles justificam de que uma grande quantidade de imigrantes no país vai tomar os empregos dessa população. Mas lá no fundo não, lá no fundo é um preconceito, é xenofobia mesmo. Migrações. Eu falei que ia deixar para falar dessas migrações aqui mais para o final e chegou então o momento. Nós já tínhamos falado por que as pessoas migram, procurando, né, melhores condições de vida. Aqui inclusive fala de imigração de novo, né, que é a entrada, e emigração, que é a saída, que eu acabei de explicar para vocês. E ele traz um tópico, um subtópico aqui, falando sobre fluxos migratórios até o século XIX. Até o século XIX, nós tínhamos um modelo de migração, que era as pessoas que migravam procurando novas terras justamente para procurar novas riquezas. Ou seja, se a gente resumir tudo isso, as migrações até o século XIX era mais procurando melhores condições de vida, melhores oportunidades. No século XIX, no fim do século XIX para o século XX, nós temos uma peculiaridade aí.
nós temos uma particularidade. Pessoas da Europa saíam para vir para o Brasil, porque estava naquele período em que acabou a escravidão e nós precisávamos de mão de obra para os cultivos de café, para o cultivo de cana, precisávamos de mão de obra nas minas e começamos então a importar essa mão de obra da Europa. Então, o final do século XIX e início do século XX fica marcado esse tipo de imigração dos europeus, né, se dirigindo para cá. E também de muitos europeus se dirigindo para os Estados Unidos. Ou seja, quase que da mesma forma, procurando melhores condições de vida. Depois nós podemos também, ainda nessa página 53, falarmos dos fluxos migratórios contemporâneos. O que seria isso? Fluxos migratórios contemporâneos. Seria modernos. Na atualidade, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, os imigrantes de diversas partes do mundo estão procurando, lógico também, melhores condições de vida, mas no caso do Brasil, muitas pessoas têm vindo para cá fugindo de regiões de conflito, porque a situação agora se inverteu. Depois da Segunda Guerra Mundial, a situação se inverteu. Antigamente, as pessoas da Europa vinham para cá procurar melhores condições de vida. Agora essa situação virou. São pessoas da América Latina, por exemplo, do Brasil, que saem daqui procurando melhores condições de vida na Europa. Nessa aula a gente fica por aqui, nós vamos realizar alguns exercícios acerca de tudo isso que a gente comentou agora, e eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus.